gente! Nos primeiros blocos falamos sobre o autor e o contexto de produção e publicação do Tratado Descritivo do Brasil, escrito pelo colono português Gabriel Soares de Souza em 1567. Finalmente, no bloco em curso, faremos uma incursão pela obra, reconhecidamente um marco da documentação histórica sobre o Brasil colonial. Inicio a minha exposição falando brevemente sobre o que é e quais as características distintivas do gênero tratado, do qual, como sugere o título, a obra de Gabriel Soares é um exemplo. Na língua portuguesa, a palavra tratado pode ser usada com diversos significados. Por exemplo, esse termo pode designar um documento de teor jurídico, ou seja, um acordo formalizado em texto escrito que tem como objetivo produzir certos efeitos jurídicos no plano internacional. Nesse caso, tratado é sinônimo de protocolo ou convenção. Contudo, além dessa, a palavra tratado também pode designar outra modalidade de gênero textual, com características e finalidades bem distintas. Nos referimos aqui ao gênero tratado, entendido como uma obra de caráter científico, que se define pelo estudo fundamentado, detalhado e sistemático sobre determinado assunto ou tema. Nesse sentido, diferentemente do ensaio, que caracteristicamente é um gênero reflexivo e próprio à exposição de ideias, críticas e reflexões éticas, o tratado se caracteriza por ser descritivo e normalmente fundamentado na pura observação. Além disso, o gênero tratado se distingue do ensaio por ser mais extenso, por conter uma exposição mais abrangente e exaustiva em torno de dado objeto, sendo ainda normalmente desenvolvido em linguagem formal. Tendo em vista essas características de modo geral, o tratado é publicado em formato de livro, podendo muitas vezes se estender por diversos volumes. Bom, feita esta breve explicação, voltemos ao assunto principal desta parte do vídeo, o Tratado Descritivo do Brasil, do colono português Gabriel Soares de Souza. Como aponta o subtítulo da obra, o Tratado Descritivo do Brasil se configura como um roteiro geral informativo sobre a costa do Brasil, com ênfase na extensão de terra que compreende o litoral da Bahia de Todos os Santos e ainda um memorial, destacando as suas grandezas, a fertilidade e as suas diversas e notáveis partes. Os termos roteiro e memorial, contidos no subtítulo da obra, dizem respeito, respectivamente, a dois gêneros textuais muito recorrentes no século XVI. O roteiro especial foi muito popular na época dos descobrimentos, sendo largamente utilizado para descrever em detalhes uma viagem ou estabelecer uma rota, ou guia para os navegantes, de modo a apontar incidentes geográficos marítimos, tais como cabos, ilhas, portos, áreas navegáveis, dentre outras. Informações úteis para orientar os navegantes. Já o memorial era um gênero muito usado para o registro de anotações e lembranças de acontecimentos significativos, ocorridos e situações ou cenas observadas no percurso da viagem. A obra de Gabriel Soares se divide em duas partes. Na primeira, temos um roteiro geral, ou Tratado Descritivo do Brasil, compreendendo as regiões até então conhecidas da colônia. Já na segunda, o autor se dedica exclusivamente às chamadas grandezas da Bahia, dedicando-se a falar sobre a geografia, as riquezas naturais, os nativos encontrados na região, as áreas agricultáveis, etc. O primeiro livro contém um proêmio, isto é, uma espécie de prefácio, e 74 capítulos, enquanto a segunda parte, mais extensa e detalhada, se divide em 20 títulos, contendo ao todo 196 capítulos. Os dados contidos no tratado pressupõe essa noção do autor em diversas áreas do conhecimento, tais como a náutica, a botânica, a zoologia e a etnografia. Como notam diversos autores, é possível que muita informação compilada por Gabriel Soares sobre a costa brasileira tenha sido citada pelo autor de segunda mão, a partir da leitura de relatos escritos de terceiros sobre as regiões costeiras que se estendem do litoral da Amazônia até os limites com a Argentina. O relato de Gabriel Soares, certamente, possui muitas informações de grande interesse a possíveis desbravadores interessados em tentar a sorte no novo mundo, incluindo coordenadas para se chegar a lugares estratégicos, os perigos a serem evitados, as riquezas naturais e a possibilidade de comercializá-las, tais como as plantas de virtude medicinal. Informa sobre localidades colonizáveis, onde se pode plantar engenhos, plantar e criar animais com fins econômicos. Já no proêmio, o autor apela ao rei Filipe II em pessoa sobre a necessidade de investimento na fortificação da colônia, alertando sobre o perigo de invasões corsárias e chama a atenção sobre a existência de pedras e metais preciosos exploráveis, além de outras riquezas e potencialidades do Brasil, que teriam sido alvo de descuido por parte dos reis anteriores. A primeira parte, intitulada Roteiro Geral da Costa Brasílica, traz nos dois primeiros capítulos o relato sobre os primeiros descobridores da província do Brasil, como ela se estrutura a partir da repartição do Tratado de Tordesilhas. O roteiro geral traz ainda informações detalhadas sobre a costa do Brasil,
com explicações minuciosas sobre tudo que se poderia encontrar na região litorânea brasileira, desde o Rio Amazonas, passando pelo Rio São Francisco e pela Baía de Guanabara, até o Rio da Prata, no sul da colônia, e ainda sobre a navegabilidade de cada uma dessas regiões. Indica quais as regiões habitáveis e favoráveis aos estabelecimentos comerciais. Discorre ainda sobre as diversas nações indígenas encontradas ao longo da costa brasileira. Já na segunda parte do tratado, intitulado Memorial e Declaração das Riquezas da Bahia, percebe-se uma melhor sistematização e detalhamento dos assuntos abordados, sendo esses agrupados em 20 blocos temáticos, sendo eles: História da colonização da Bahia, descrição da topografia da Bahia, da enseada da Bahia, suas ilhas, recôncavos, ribeiros e engenhos, da agricultura da Bahia, das árvores e plantas indígenas que dão fruto e que se comem, das árvores medicinais, das ervas medicinais, das árvores reais e paus de lei, das árvores mins com diferentes propriedades dos cipós e das folhas úteis, das aves, da entomologia brasílica, dos mamíferos terrestres e anfíbios, da herpetografia e dos batráquios e vários outros, de vários himenópteros, dos mamíferos marinhos e dos peixes do mar, camarões e etc., dos crustáceos, notícia etnográfica dos gentios tupinambás, informações etnográficas sobre outras nações vizinhas como os tupinaés, os aimorés, a Moipirá, o Birajara e etc., recursos da Bahia para defender-se e metais e pedras preciosas. Dentre todos esses assuntos, falarei um pouco mais do estudo de Gabriel Soares sobre os tupinambás, o principal grupo habitante na Baía de Todos os Santos, com os quais ele teve maior contato. O autor faz relatos em capítulos diversos sobre como vivem, como lidam com a morte, o que comem, como funciona a sucessão dos seus líderes. Além disso, ele trata sobre a linguagem dos tupinambás, que apesar de se dividirem em diversos bandos, falavam a mesma língua. Ele fala que a linguagem deles tem muita beleza, porém faltam 3 letras do ABC, que são F, L e R. Diante disso, segundo a perspectiva dos portugueses, o significado de cada letra o F é porque eles não têm fé, L é porque não tem lei alguma para obedecer e R é porque não tem um rei que os reja. Por fim, tendo em vista todas as considerações apresentadas até aqui, finalizo o conteúdo por aqui. Tchau, gente! Até mais!